estar aqui essa noite, nesta casa tão abençoada, tão especial. Estou retornando, na verdade, já vim aqui prestar cultos e certamente sair daqui muito abençoado, muito impactado. Eu quero agradecer a Deus pelas oportunidades, também especial ao pastor Sebastião, sua esposa. Obrigado, principalmente pela confiança em me ceder ao altar, porque existe um zelo, existe um cuidado, e nessa noite o Senhor me deu a confiança de estar ministrando nessa igreja tão abençoada. Então eu te agradeço, não só você, mas todos os obreiros, todos os voluntários dessa casa, o pessoal da banda, um período de louvor muito abençoado e especial. O pastor já mencionou, estou aqui acompanhado da minha noiva, muito em breve minha esposa. Natália está comigo nessa caminhada. Trago aqui abraço também de alguns amigos, meus familiares. Vou pedir a você, abra sua Bíblia, livro do profeta Abacuque. Já que estamos mencionando a Bíblia, o pastor falou, muito bem citado, do obreiro Vinícius. Eu estive no Instagram passando e acompanhei um vídeo dele sobre o ID. E realmente é um conteúdo muito bem abordado, muito interessante. Então, vocês que têm as redes sociais do Vinícius, continuem ali de alguma forma seguindo ele, porque ele tem publicado um conteúdo muito especial. Fui muito abençoado pelo conteúdo que ele postou e recomendo também vocês para estar lá assistindo, tá bom? Abacuque, capítulo 3. Versículo de número 2. Está escrito: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Quantos podem dizer amém? Amém. De maneira introdutória, eu acredito que a palavra que mais vai permear o seu coração nesses dias de conferência viva é a pergunta, na verdade: o que é um avivamento? O que significa um avivamento? O pastor Sebastião mencionou muito bem: avivar é reviver, trazer vida ao que estava morto. Só que algumas situações de avivamento ocorrem dentro da história quando o povo passa por duas etapas. Geralmente é numa frieza espiritual ou geralmente é numa acomodação. Vou trazer um exemplo histórico. O avivamento no país de Gales. Quando a gente fala nesse avivamento, rapidamente, só para introduzir, foi em torno de 1903, 1904, aonde o país de Gales ele tinha boas mensagens, boas reuniões da parte de Deus. Era um povo que tinha um certo conhecimento das Escrituras, mas com o passar do tempo o povo foi se esquecendo dessa chama. E aí um jovem é levantado, Evan Robert, só para mencionar. 13 anos esse jovem tinha, e o pastor falou muito bem. Ele começou a orar dentro de casa, pedindo: Senhor, aviva esse país, aviva-se nesse país, aviva-se nesse país. E ali no ano de 1904, mais de 100 mil almas foram renovadas em todo o país de Gales, pela oração de um jovem. Então, como eu estou falando com você a respeito de avivamento, eu falei com você sobre um contexto de acomodação, um contexto de frieza. Agora nós vamos falar sobre o contexto que havia em Abacuque. Abacuque ele vai atuar no período do rei Manassés, aquele período de Judá. Era um período muito difícil, um período muito delicado. O povo, de alguma forma, estava sendo maltratado, porque Manassés ele perseguia, de alguma forma, o povo de Deus. Porém, o que me chama a atenção é isso: o contexto em que se nasce, que se gera um avivamento. O que me chama a atenção também é o diálogo que Abacuque ele tem com Deus. Mais à frente vamos perceber que ele faz orações contínuas no livro. Mas
em algumas Bíblias diz assim: Abacuque questiona a Deus. Então, dentro desse diálogo, ele fala no capítulo 1, verso 2: até quando, Senhor? Clamarei eu, tu não me ouvirás. Abacuque estava incomodado com a situação daquele povo. Por que aquele povo ficou tanto tempo sofrendo? Por que aquele povo ficou tanto tempo sendo perseguido? E de alguma forma aquele povo em si não pensou: nós precisamos de avivamento. E a pergunta que o Senhor me fez é a primeira pergunta que eu faço nessa noite: por que não se questionamos em desejar um avivamento? Por que de si próprio não se questionamos em pensar: olha, eu preciso de um avivamento em áreas da minha vida, eu preciso de um avivamento na minha vida espiritual? Esse é um dos contextos iniciais de Abacuque, mas eu preciso te dizer que existe um caminho para se chegar ao avivamento. Qual o caminho? Arrependimento, confissão de pecados e a busca da santificação. Não há avivamento sem essas três coisas. Em Josué capítulo 7, quando eles estão em direção à terra prometida, o Senhor fala para Josué: olha, levanta-te e santifica o povo. Então eu preciso te dizer com muita convicção e da parte de Deus que um grande avivamento, ele acontece na vida daquele que obedece ao Senhor e à sua palavra. Um grande avivamento, ele acontece na vida daquele que arrepende-se. Um grande avivamento e poderoso avivamento acontece na vida daquele que busca a santificação diária, todos os dias. Nós temos em mente que o avivamento é muito mais daquilo que recebemos. Mas eu também preciso te dizer da parte de Deus que cumprir alguns processos vai nos fazer chegar em um avivamento pleno. E quais são esses processos, Senhor? Obediência, arrependimento, santificação, segundo a palavra. Agora, vamos falar sobre Abacuque, profeta menor. No capítulo 1, Abacuque ora ao Senhor e Deus responde. No capítulo 2, Abacuque ora e o Senhor responde. Porém, chega no capítulo 3, ele ora, e algumas Bíblias vai dizer que esse cântico de Abacuque é como se fosse um salmo. Então, nos 3 capítulos, o profeta está orando. E no capítulo 3, do verso 2, ele fala: aviva o Senhor. Mas o que tem de diferencial na vida de Abacuque? Primeiro, a vida de oração. O pastor mencionou muito bem. Agora, talvez você se pense: por que Abacuque foi tão intenso ao chegar diante do Senhor e falar: olha, aviva-se, aviva? Por quê? Porque uma vida de oração te autoriza a clamar por um avivamento. Uma vida de oração te autoriza a clamar por um avivamento dentro da sua casa. Palavras do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, verso 12: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação. Agora olha o que o apóstolo Paulo diz: perseverai na oração. Um grande avivamento se manifesta na vida daquele que tem contínuas orações perante o Senhor. A oração, como o pastor falou, é uma chave de acesso onde você vai poder chegar de encontro ao avivamento. Um grande avivamento se manifesta na vida daqueles que buscam. Jeremias capítulo 29, o profeta diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o avivamento, ele nasce, o coração do avivamento também nasce no ímpeto da busca, no desejo de estar mais próximo do Senhor. Um avivamento vai acontecer na sua casa. Agora, o profeta, ele é bem taxativo ao dizer: aviva a tua obra no meio dos anos. Tem algumas versões, pastor Sebastião, que diz assim: no decorrer dos anos. Quando Abacuque está falando sobre o meio, ele está se tratando da caminhada desse povo, a trajetória que esse povo estava percorrendo.
quase certo se afirmar, evidente que não existe quase certo, mas é uma possibilidade se afirmar que essa aqui é uma geração diferente de Israel. Essa geração ficou sabendo dos feitos do Senhor lá atrás. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o profeta fala sobre isso. Ele fala: olha, Senhor, aviva no meio dos anos, ou seja, aviva no meio da caminhada. E o Senhor me perguntou. Ele disse: Yuri, e a pergunta que eu faço a vocês: hoje, no meio da sua caminhada, você precisa de um avivamento? Isso é uma pergunta retórica, mas que nos faz pensar do tipo: será que hoje a minha vida está tudo ok? Ou realmente eu preciso de um avivamento? E talvez vamos analisar e pensar que um avivamento é só aquilo que recebemos, é poder de Deus. Não, é você receber o avivamento para dar continuidade em coisas da sua vida. Coisas que estão paradas, coisas que não estão fluindo, coisas que já não têm um andamento faz um tempo. E o profeta fala: Senhor, é no meio. Ele poderia falar: aviva, Senhor, no início, aviva, Senhor, no final. Ele diz: não, é no meio. É no meio da caminhada, que você está aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, que Deus coloca esse tema no coração do pastor e fala: olha, é no meio, pastor, aviva. E aí? É comigo? É com você? É no meio da caminhada que Deus manifesta esse tema para perguntar, não só a mim, mas toda a igreja: no meio da sua caminhada hoje, é necessário um avivamento? É necessário um avivamento em áreas da sua vida? Eu confesso para vocês que é muito necessário na minha vida, em muitas áreas. Nós precisamos diariamente de um avivamento, nas áreas espirituais, nas áreas físicas, nas áreas emocionais, principalmente. Nós precisamos de um avivamento. Agora, eu quero falar com você sobre coisas que um avivamento produz. Nós introduzimos sobre avivamento, falamos sobre avivamento. Agora eu preciso te dizer sobre coisas que um avivamento produz. E a primeira coisa é novidade de Deus. João capítulo 10, verso 10, pastor Luiz citou aqui muito bem. No Gênesis, Deus criou todas as coisas. Então, coisas que um avivamento produz na sua vida, ao você receber um avivamento, novidades de Deus. Agora, esse segundo item me chama a atenção. Coisas que um avivamento produz: retorno de atividade. Quando olhamos para Ezequiel capítulo 37, é um texto muito fabuloso, o texto do vale dos ossos secos. Qual é o detalhe desse texto? Os ossos estão secos. Um dia, aqueles ossos estavam com vida. E eles recebem um avivamento. Então isso significa dizer que aquela pessoa, aqueles ossos, todos eram ativos, avivados, cheios de Deus, cheios do seu poder, cheios da sua graça. Mas só estamos ossos. Então, se avivamento é retorno de produtividade, eu preciso te dizer: Deus quer te usar novamente na área da pregação. Deus quer te usar novamente na área do louvor. Até porque serviço não se resume somente a isso aqui. Deus quer te usar nas áreas aqui dentro dessa igreja. Ali na portaria, regulando o som. Isso são coisas que um avivamento produz. Retornos de atividade. Quantos aqui desejam ser usados por Deus novamente? Glória a Deus. Quantos aqui desejam ser usados por Deus para entregar uma palavra para alguém? Quantos aqui desejam ser usados para servir pessoas? Quantos aqui desejam ser usados, pastor? Eu quero servir, vamos fazer um mutirão, vamos limpar a igreja. O que eu posso fazer, pastor? Isso é um avivamento. Retorno de produtividade. Talvez você servia, hoje não serve mais. Um avivamento te faz voltar a servir. Você pregava, não prega mais. Um avivamento te faz voltar a pregar.
Você ministrava, não ministra mais, o avivamento te faz retornar a ministrar de novo. Você era um bom diácono, um bom auxiliar de trabalho, um bom presbítero. Um avivamento faz você exercer essas funções novamente. Mas é necessário o avivamento, não tem para onde fugir, não existe para onde correr. É necessário esse avivamento. Graças a Deus. Agora, vamos falar um pouco sobre o avivamento da nova aliança. Atos capítulo 1, os discípulos estão ali esperando a promessa. Atos capítulo 2, eles são cheios do Espírito, avivados. Agora olha o que acontece. Atos capítulo 3, Pedro e João. Sobe ao tempo para orar. Então o avivamento não se resume somente aqui. O avivamento é uma atividade. O avivamento, ele nada mais é do que nos ajuda, nos facilita ao serviço na obra de Deus. Eles foram avivados. Deus derramou o seu Espírito. E o que eles fazem? Não, vamos ficar aqui dentro. Não, o Senhor derramou o Espírito, vamos ficar aqui dentro. Vamos ficar aqui marchando. Vamos ficar aqui rodando. Tinha muita coisa a ser feita. Então, ao recebermos o avivamento, ele nos capacita a isso, a cumprir as ordenanças da parte de Deus. E eles vão, participam daquele momento da cura do coxo, lá em Atos capítulo 3, uma cura fenomenal. Mas tudo isso através do avivamento. Atos capítulo 4, Pedro, no poder do Espírito, quase aproximadamente 5.000 almas são transformadas ao Senhor. Por quê? Por conta de um avivamento. O pastor falou muito bem, uma palavra já foi liberada. Uma profecia já foi liberada sobre nós. E como eu disse, por isso que Abacuque se questiona, ele fala: Senhor, por que esse povo não tem mais a sensibilidade de pedir um avivamento? Por que esse povo não tem mais a sensibilidade de pensar: olha, eu estou analisando a minha caminhada e eu preciso de um avivamento. Eu preciso melhorar algumas coisas, eu preciso mudar algumas coisas. Esse questionamento de Abacuque, ele é muito conflitante, porque faz ele pensar: Senhor, por quê? Por que esse povo está assim, meu Deus? Ele não entende por que aquele povo ficou na mesma caminhada, na mesma rota, mesma trajetória, e ainda assim não se buscou dizer: olha, eu preciso mudar, eu preciso buscar novas alternativas de servir. Aí chega em Atos capítulo 17. Paulo está no templo, discutindo com alguns judeus, fala acerca de Jesus. O que eu quero dizer com isso? É que um avivamento, ele vem na sua vida para você ser usado por Deus em lugares de extrema dificuldade. Meu Deus. Olha o que esses homens estão dizendo. Esses que têm causado alvoroço, tumulto. A palavra da verdade chegou. E Deus conta com você para fazer alvoroço em algumas situações. Não com alvoroço, pelo amor de Deus. Mas Deus conta com você. Esses homens têm causado alvoroço. Paulo chegou nesse templo, começou a pregar a palavra de Deus. Alguns judeus começaram a ser persuadidos: olha, o que Paulo está falando é verdade. E ali tem uma turma de judeus, eles ficam: peraí, mas nós temos uma doutrina, nós somos treinados aos pés de Gamaliel. Só que não adianta. Quando alguém realmente é avivado por Deus, confunde as coisas loucas com as simples. Aleluia. Até quem não é para acreditar, passe a acreditar. Até quem tinha receio para servir, volta a servir. Até quem tinha receio quanto a dízimos e ofertas, passa a dar dízimos e ofertas. Por quê? Esses homens. E perceba como a palavra fala de maneira muito coletiva.
esses homens. O avivamento também é de maneira coletiva que se manifesta. Deus é soberano e poderoso. Ele pode avivar todos. Ele pode avivar um. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, que você fique com essa palavra é: um avivamento também exerce retorno de funções. Pode ser nessa, pode ser na última quinta-feira, pode ser daqui a um tempo que eu não sei. Mas a palavra que eu tenho para você é: volte. Volte ao serviço. Deus sabe quando seu coração queimava em servir pessoas, servir esta casa, servir a igreja. Deus sabe o quanto o seu coração queima com isso. Não é sobre um apelo emocional, mas é sobre a palavra. Por isso que Abacuque fala: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou seja, é no meio da caminhada, Senhor. É no meio, Senhor. É no meio da sua caminhada. É durante esse ano que você já desfrutou. Deus me trouxe aqui para te dizer: é no meio da sua caminhada que você precisa decidir ou não sobre o avivamento. Uma situação interessante, é uma aplicação pessoal. O povo de Israel ficou dando muitas voltas por uma desobediência. O que podemos fazer de análise com isso? É que ao não receber o avivamento, o que chega na nossa vida, o que pode se chegar na nossa vida, é um fracasso espiritual. Porque são dois extremos: é do meio para frente, do meio para trás. Eu quero te perguntar: o que você decide hoje para a sua vida? É um avivamento para melhor? Ou você pode ficar no seu lugar? Não há problema nenhum quanto a isso. Mas também quando você perceber alguém que está sendo usado por Deus, avivado por Deus, está cheio de Deus, você pode olhar e falar: eu preciso daquilo. É muito bonito ver pessoas sendo usadas por Deus, cheias do poder de Deus, cheias do Espírito Santo, a graça que o Senhor dá aos músicos, a pessoa que dirige o culto. Porém, isso se consiste em uma situação: tomada de atitude. Se você percebe uma graça diferente nessa pessoa, se você de alguma forma já se pegou na caminhada dizendo: olha, Deus é com esse rapaz, Deus é com esse jovem, Deus é com essa moça, é porque ela decidiu dar mais alguns passos para alcançar o avivamento. Eu quero te perguntar: o que te impede? O Deus é o mesmo, a Bíblia é a mesma. O que te impede de dar mais alguns passos em Cristo para viver um avivamento? E aqui eu começo a encerrar dizendo que um avivamento, ele não é somente aquilo que recebemos, mas é também aquilo que externamos a outras pessoas. Verdade. Existem pessoas que precisam receber vida da parte de Deus. Existem pessoas que precisam receber renovo da parte de Deus. Existem pessoas que precisam receber unção, graça da parte de Deus. Agora, quem estava naquele período perto do templo que causou um alvoroço, segundo a Bíblia diz? Era Paulo. Perceba, ele não causa um alvoroço onde não tem pessoas. Ele causa um alvoroço onde tem gente. E eu quero te dizer, o avivamento que você vai receber é porque tem pessoas ao seu redor que precisam ser renovadas. Aleluia. Ah, Yuri, não tem muitas, mas tem uma.
sede da pessoa do tipo: eu preciso receber de Deus. Eu preciso ser renovado por Deus. E quem será essa pessoa que vai transmitir esse avivamento? Sou eu. É você. É esta igreja plantada aqui. São pessoas que proclamam o reino de Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. Eu tenho certeza que todas as outras pessoas que estarão aqui, homens de Deus, mulheres de Deus, ministrando sobre esse tema, também vão plantar sementes poderosas no seu coração. Mas eu quero que você fique com essa palavra. Um avivamento é sobre aquilo que vem de encontro a você, faz você produtivo novamente, e depois você vai externar tudo isso a pessoas. Que Deus te abençoe, que você fique com essa palavra, e eu agradeço.